Olá, convergentes, tudo bem? E o programa de hoje está sensacional. Vamos entrevistar a engenheira civil Ana Machado, diretora de Relações Institucionais da ONG Biosaneamento e também especialista em responsabilidade social. Ela vai tratar de assuntos importantes sobre a responsabilidade social nas organizações e também falar um pouquinho da sua carreira profissional. Vem com a gente! Olá, convergentes, tudo bem? Mais uma vez estamos aqui com um excelente programa para vocês do canal Convergência Ambiental. E no programa de hoje, a engenheira civil Ana Machado, diretora de Relações Institucionais da ONG Biosaneamento. Seja muito bem-vinda, Ana, ao nosso canal, ao nosso programa. Ana, eu queria iniciar o programa pedindo para que você falasse um pouquinho da sua carreira profissional, da sua formação. E principalmente uma pergunta: o que fez uma engenheira, uma executiva entrar para a área de responsabilidade social? Bom, eu sou engenheira, como você falou, comecei a minha vida fazendo projetos, ponte, estrada, viaduto. Ah, que legal. Passei 7 anos da minha vida nisso, até que eu sentia que eu tinha esgotado e eu queria uma coisa diferente. E aí eu saí da empresa de projetos e fui para uma outra empresa, que era uma empresa que trabalhava com estruturas pesadas também em áreas industriais. Ou seja, eu achei que eu estava mudando muito, mas não estava mudando nada, né? Então eu comecei a trabalhar com portos e aeroportos e fui mandada para Parauapebas, lá no norte do país. Foi uma experiência incrível, mas assim, em 6 meses eu já tinha visto tudo que eu podia ver. E eu já estava assim meio cansada daquela vida. Então eu voltei para o Rio para poder pedir demissão. E quando eu fui pedir demissão, foi muito engraçado porque a pessoa, o diretor da empresa que eu estava na época, escutou a minha demissão, meu pedido de demissão até o final e falou assim: demissão negada. Eu falei assim: como assim? Aí ele: você é a pessoa que eu estou procurando, eu tenho um desafio. Eu falei: outro? Aí ele: um desafio, só que você vai de mais 50 às 6 horas da manhã para menos 20. Aí eu falei: como assim? Não, a gente acabou de assinar um contrato com a Petrobras e a gente precisa de alguém que vá estudar estacas de sucção junto com o Instituto Norueguês de Geotecnia no Mar do Norte. Caramba! E eu acho que você é a pessoa ideal para isso. Eu comecei a rir sentada na frente dele. Eu falei assim: como eu sou a pessoa ideal para isso? Eu não entendo nada disso, rigorosamente nada. Aí ele para mim: ótimo, é exatamente isso. Eu preciso de alguém que não entenda nada para poder vir entender tudo. Eu tinha 20 e poucos anos na época, né? Então eu falei: bom, então tá bom, vamos lá. E aí eu saí de Parauapebas, no norte, né, do país, para embarcar no Mar do Norte, em plataforma de petróleo, e acompanhar a instalação das estacas de sucção em alto mar. E consegui trazer todo aquele know-how de como é que era feita aquela instalação para a Petrobras. Fiquei lá 1 ano e meio. E eu já estava de novo doida para voltar, porque eu não tinha sábado, não tinha domingo, não tinha feriado, eu trabalhava por escala. Houve vezes que eu fiquei 21 dias no mar e 7 em terra. Então, uma escala muito pesada, né? Era uma escala pesada de trabalho, mas a questão não é essa, de ser escala pesada de trabalho. A questão era que, assim, eu já tinha esgotado o que eu podia fazer ali. E aí, num dos desembarques, que eu voltei para o Brasil para poder ir no antigo cais da SEC e embarcar uma perna de uma plataforma, eu recebi um telefonema. Eu me lembro do dia perfeitamente bem, porque era um dia de verão, aqui. Eu estava com aqueles macacões, né, que a gente anda dentro de área industrial, gola alta, manga comprida, um sol violento na minha cabeça e o telefone tocando e tocando e tocando, até que eu resolvi atender, porque aquilo já estava me irritando. E aí vem: bom dia, aqui é do Banco HSBC, e eu já estava com a cabeça tão quente que eu falei: muito obrigada, eu não quero abrir conta, eu não quero talão de cheque, eu não quero nada. Aquelas ligações que a gente já conhece, né? Pois é. E aí a pessoa do outro lado falou assim: não, peraí, calma, eu estou te procurando há tanto tempo. Será que você pode me dar 2 minutos de atenção? Aí, para não ser indelicada, eu falei: não, tudo bem. Eu não quero te oferecer nada a não ser um emprego. Aí eu: como assim? Não, um emprego. E agora vamos ser rápidos. Eu quero você amanhã, aqui às 8 horas da manhã, se você tiver interesse. Aí eu pensei: por que sim, por que não, por que não, por que sim, eu vou. Fui, gostei da oferta, foi o primeiro contato com facilities que eu tive na vida. E assim, mas por outro lado, eu ficava pensando: o que uma engenheira
que estava vindo de uma missão em alto mar, né, que tinha todo aquele conhecimento de estruturas pesadas, podia fazer dentro de um banco. Mas, vamos lá, vamos ver. E aí, menos de um mês depois, eu já tinha deixado a parte o Mar do Norte, já estava no HSBC, trabalhando para a HSBC. E aí o meu chefe da primeiro dia de trabalho, ele virou para mim e falou assim: isso aqui é o seguinte, ou você vai se apaixonar por isso em menos de uma semana, ou em menos de uma semana você está me pedindo para sair. Foi meu primeiro contato com facilities ali. E realmente eu me apaixonei. Então, a partir dessa época, eu comecei a trabalhar com facilities especificamente. Comecei a desenvolver uma série de atividades, a entender a área. E aí, depois de um tempo, saí do banco, fui para uma gerenciadora. E da gerenciadora, eu migrei para a Shell, sempre dentro da área de facilities. Certo. Muito bem. Eu estou na Shell, trabalho na Shell, eu sou gerente de facilidade, gerente de infraestrutura para toda a América Latina. E há algum tempo eu já venho com uma inquietude, né? Ou seja, profissionalmente falando, muito interessante, muito legal, controlo uma equipe grande, controlo uma equipe que está espalhada pela América Latina, mas e as pessoas que estão ali? Né? Foi quando eu tive contato com um dos fornecedores da Shell. E esse fornecedor da Shell, depois que a gente discutiu uma questão que ele estava vendo com a empresa, ele falou assim: posso te mostrar uma coisa? Eu falei assim: pode. E aí ele me mostrou o teto, falou do teto. E eu perguntei a ele: mas como é que a gente faz? Como é que a gente pode participar disso? E a resposta foi muito rápida: não, isso não é para você. Aí peraí, calma, você está me mostrando um negócio e na sequência você disse que não é para mim? Como você sabe que não é para mim? Né? Ele, não, porque tem que ficar um final de semana inteiro dentro de uma favela. Eu falei assim: olha só, quem sabe o que é para mim ou não sou eu. E aí eu comecei a fazer uma série de perguntas e ele me respondeu as perguntas. Foi por um e-mail, ele me respondeu as perguntas e no final desse e-mail ele me colocou assim: dá uma olhadinha no link que eu coloquei para você. E era um link que falava da Geraldo Falcões, do Edu Lyra. Né? Eu me apaixonei no mesmo momento. E assim, o teto, ele é importante para mim, mas naquele momento o Geraldo Falcões falou muito mais. E aí eu passei a mão no telefone, liguei para ele e falei assim: como é que eu faço para falar com essa pessoa? Aí a resposta dele: é mais difícil do que falar com o Papa. Eu falei: que ótimo. Aí ele: mas vamos tentar, eu vou mandar um e-mail para ele copiando você e vamos ver o que acontece. Eu falei: então tá bom. Ele passou o e-mail e acho que menos de 15 minutos depois, o Edu entra em contato comigo por e-mail dizendo: eu estou fora do país, mas eu tenho todo interesse em te conhecer, o que eu posso fazer para te ajudar? Eu falei assim: não, como é que eu posso te ajudar? E aí a gente foi conversando e foi o primeiro momento em que eu tive contato com uma ONG. Né? Foi o seu primeiro contato com esse conceito de responsabilidade social. Exatamente. E conversando com o Edu, quanto mais eu falava com ele, mais apaixonada eu ficava. E aí eu convidei o Edu para vir na Shell, para poder fazer uma palestra. A priori essa palestra era para o meu time na Shell, porque falar sobre responsabilidade social, a pessoa sair, né, ela ter o desprendimento de não olhar para o seu próprio umbigo, de olhar ao redor, de olhar para as pessoas, de entender quais são as necessidades, de tentar ver como contornar aquilo dali, como resolver aquilo dali, não de uma forma paliativa, mas de uma forma definitiva, né? É muito isso que o Edu faz. Então, assim, eu fiquei apaixonada pelo trabalho dele, eu trouxe ele, primeiro, como eu falei, era para a minha equipe. Claro. Na sequência, eu comecei a estender o convite para várias pessoas dentro da empresa, a gente acabou fazendo um almoço com uma palestra para 80 pessoas da Shell. Que bacana. Né? E aí eu continuei a conversar com o Edu e continuei a conversar com esse fornecedor da Shell sobre responsabilidade social. Até que esse fornecedor, que é o Luiz Fázio, ele virou para mim e falou assim: eu tenho uma coisa que eu queria te mostrar. A gente estava junto nesse dia, que ele veio ao Rio, por que motivo eu não me lembro mais, mas a gente estava discutindo alguma coisa de obra, e aí no final ele falou: eu queria te mostrar um negócio. Ele começou a me mostrar, era o rascunho do biosaneamento. E nesse rascunho, quando eu olhei, eu falei assim: o que você precisa para tirar isso do papel? Foi assim, paixão à primeira vista, porque eu comecei já com o background que eu tinha do Edu, de toda a fala do Edu, né? E vendo aquele projeto e imaginando como seria para as pessoas de dentro de comunidades carentes, elas terem um problema que para elas é gravíssimo, né? Contornado, tratado. E aí eu falei: como é que eu faço?
com o que eu posso te ajudar? Foi daí que o meu envolvimento com a responsabilidade social ficou muito maior e que a gente começou a construir juntos esse projeto. Né? Então começou daí. Muito legal. Ana, apenas para deixar para o internauta, a gente tem um programa que foi gravado com o presidente da ONG Biossaneamento, o Luiz Fázio. Vocês podem acessar, que ele vai falar bastante sobre o projeto do biossaneamento e do biodigestor. Apenas para que vocês possam acompanhar também melhor como que é o projeto do biossaneamento e quais são as características do modelo que está sendo adotado. Ana, eu queria agora falar um pouquinho desse evento, né? Esse evento fantástico que você está organizando, que a gente teve inclusive a oportunidade de vir fazer uma cobertura do evento. Os nossos internautas vão ter acesso aí a algumas takes, algumas imagens do evento. E primeiro já te parabenizar pela organização, pela quantidade de pessoas que você conseguiu reunir, pela qualidade dos seus palestrantes. E também dizer que eu queria que você, junto com a ideia do evento, falasse um pouquinho de como você vê a participação das empresas hoje nesses programas de responsabilidade social. Existe uma certa crítica, né, que acaba pairando aí no nosso setor, né, no setor ambiental, no setor de responsabilidade social, e diz que muita coisa que é colocada no papel nem sempre é feita. Mas a gente tem visto que existem programas sérios, iniciativas sérias, como é o caso do biossaneamento, que eu tive a oportunidade de falar. Então, primeiro sobre o programa e depois as perspectivas em relação às empresas que atuam na responsabilidade social. Ok. Bom, em relação ao evento, o evento ele foi criado a várias mãos, né? Então, era uma ideia, desde o início do ano, a gente vem provocando as pessoas, provocando o público com relação à questão da responsabilidade social, diversidade, inclusão. Isso em vários fóruns, já houve fóruns dentro da WeWork, já houve fóruns em São Paulo, na faculdade, acho que é Castelo Branco, se não me engano. A gente falou no Office Connection também sobre isso. Então, esse evento de hoje, ele é mais um desses eventos que a gente faz para a gente poder sensibilizar as pessoas, levar temas importantes às pessoas. Tá? Então, mas ele não foi construído por mim, ele foi construído por várias mãos que foram somando esforços, foram acreditando, né, na necessidade da gente despertar a curiosidade das pessoas com relação aos temas e atrair as pessoas para a gente poder ter uma discussão interessante. Então, o evento surgiu daí, tá? Com relação à questão da responsabilidade social dentro das empresas, aí eu falo como a Ana, não como a funcionária Shell, pelo que eu percebo, né? As empresas, elas estão divididas em dois grandes grupos, né? Tem empresas que trabalham a responsabilidade social porque realmente acreditam na responsabilidade social e há empresas que trabalham a responsabilidade social porque aquilo ali é uma forma de ficar com uma imagem boa, a responsabilidade social acaba não doendo, não doendo no bolso, quero dizer, porque você tem como recuperar parte daquilo que é investido. Então, acaba meio que ficando mais marketing, né? Mais propaganda do que realmente um projeto de responsabilidade social. Exatamente. Mas uma coisa que eu venho discutindo muito é que, pelo menos do meu ponto de vista, não importa se a empresa vem porque ela acredita ou se ela vem por outras questões. Importa que ela comece. Claro. Porque a empresa é feita de pessoas. E quando você expõe as pessoas da organização à realidade da responsabilidade social, você começa a tocar as pessoas e você começa a fazer com que as pessoas pensem, por que eu não pensei nisso antes? Por que eu não fiz? O que eu, enquanto pessoa, não enquanto profissional dessa ou daquela organização, o que eu posso fazer? Elas param de olhar para o seu próprio umbigo e começam a perceber que no entorno delas tem tanta gente que tem muito menos do que elas, que tem tantos problemas e tantas privações e que não reclamam 1/10 do que elas reclamam. Verdade. Né? Então isso faz com que a própria pessoa se transforme. Né? E uma pessoa transformada, ela tem possibilidade de trazer novas ideias para dentro da organização, de lutar dentro da organização, para que a organização, se aquilo dali não for uma crença, se a responsabilidade social não for alguma coisa assim, eu faço porque eu acredito nisso, que ela passe a ser. Porque incorporar os reais valores que realmente são necessários. Né?
Exatamente. Uma coisa que eu costumo falar é que quando a gente fala de responsabilidade social, a gente obrigatoriamente fala de transformação. Tá? Por menor que seja a transformação, a gente está falando de transformação. E não tem transformação externa sustentável que não comece a partir de uma transformação interna. Perfeito. Uma transformação da própria pessoa que está ali. Então é tocar cada pessoa, é fazer com que cada pessoa perceba aonde ela está, o que ela já fez, se ela não fez nada, por que ele ainda não fez, se ela pode fazer. E cada um, ele vai ser responsável por aquilo, para onde ele quer ir. E cada pessoa que decidir, né, ir nessa jornada, ela vai estar dando um grande passo em direção à humanidade, em direção ao olhar o outro, não de uma forma assistencial. Porque uma coisa é você dar comida hoje para a pessoa, não tira o mérito das pessoas que fazem isso. Claro. Mas no dia seguinte, se você não tiver alguém que dê comida para aquela mesma pessoa, a pessoa vai ficar com fome. Né? Quando a gente fala de responsabilidade social, a gente está falando de alguma coisa transformacional, alguma coisa que vai tirar a pessoa de uma realidade ruim e vai transformar essa realidade numa realidade cada vez menos ruim para essa pessoa. E isso é que é o importante disso. É o sensibilizar para que as pessoas comecem a olhar e comecem a pensar, por que eu não fiz? Se eu quero fazer, então por que eu não começo a fazer? Verdade, Ana. Infelizmente, nosso tempo está terminando, é uma pena porque eu acho que a gente poderia ficar falando aqui várias horas sobre esse tema que é muito importante. Eu queria te agradecer pela sua entrevista, pela oportunidade que você nos deu de também participar do evento, né? Aprendendo e aplicando Design Thinking nos temas IoT e responsabilidade social em Facilities. Então eu queria que vocês pudessem acompanhar tanto os takes do evento, como também tudo aquilo que for disponibilizado em links, que vai ser muito importante para a formação de todos vocês. Então, internautas do canal Convergência Ambiental, mais uma vez, fiquem ligados, inscrevam-se no nosso programa, cliquem no sininho para receber as nossas notificações e também curtam as nossas páginas nas redes sociais. O canal Convergência Ambiental faz esse programa com muito carinho para você, amante do meio ambiente e também da responsabilidade social. Vem com a gente!